Dois domos, um domo que é o domo ótico, que é uma estrutura transparente e dá acesso ao suporte de lente, obturadora e captura de imagens. Tem duas baterias que permitem uma autonomia de em torno de 8 horas, que é a autonomia média de uma cápsula endoscópica, é o período que ela tem uma certa garantia de que estarão sendo gravadas as imagens. Atualmente a gente consegue períodos até maiores do que isso de gravação. Tem na parte anterior do domo também tem 6 pontos de LEDs que piscam ininterruptamente, facilitando a identificação e iluminando adequadamente no momento da aquisição das imagens. E aí a gente tem cápsulas que tem número de captações de imagem, de fotos por segundo diferente, de 2 segundos, até cápsulas como a cápsula de Bohr, que faz 20 imagens por segundo. E as cápsulas hoje elas já têm um sensor da velocidade com que elas progridem, para evitar que tire fotos desnecessariamente dos mesmos lugares. Então, enquanto ela não está progredindo, ela automaticamente reduz o sistema de captura de imagem e começa a tirar menos fotos por segundo, porque ela percebe que a cápsula está parada no mesmo lugar. Uma vez que a peristalse melhora, ela volta para o trânsito considerado como habitual, ela volta a tirar fotos dentro do programado. E no domo posterior tem um mecanismo de transmissão, que é um mecanismo com o qual a cápsula se comunica sem fio com um dispositivo que ele é acoplado anexo ao paciente. Então ele fica com um cinturão captador dessas imagens, que é a maneira ao qual a cápsula consegue emitir essas imagens para o cinturão. E hoje nós conseguimos analisar em tempo real no dispositivo que o paciente fica, qual é a posição que a cápsula está. Essas imagens são transmitidas em tempo real. Isso facilita muito alguns critérios que a gente vai falar adiante, principalmente quando a gente está lidando com pacientes que têm castraparesia, diabetes mellitus, pacientes idosos, em que a identificação de qual local a cápsula está a partir de um determinado tempo ajuda a tomar condutas. As indicações da cápsula endoscópica são vinculadas principalmente ao sangramento digestivo, que não tem sido evidenciado a causa nem com endoscopia nem com a colonoscopia. A doença de Crohn, doenças inflamatórias intestinais como um todo, elas são indicações. A síndromes polipoides, uma polipoide adenomatosa familiar, diarreia crônica, pacientes com doença celíaca complicada ou doença celíaca refratária ao tratamento habitual, pacientes de dor abdominal crônica recorrente, sem uma explicação aparente. Não. Talvez só se aproximar um pouquinho mais na verdade seria afastar mais o projetor, mas aí não está nesse projetor daqui, ele não consegue. Tá ruim de ver? Já está no máximo. Quem estiver muito no fundo e estiver mais difícil, tem algumas cadeiras aqui adiante também. E vale a pena, porque essa é uma aula bem, como a gente vai precisar trabalhar muito em cima dos guidelines, a gente vai ter alguns slides que são bem textuais e não há outra forma de ser. Então, quem tiver tendo um pouco de dificuldade, eu sugiro que sente aqui que ainda tem pelo menos 7 cadeiras aqui mais próximas. Então, as principais causas desses sangramentos, e aí a gente vai reestudar umas coisas em relação às nomenclaturas, são as angioectasias. As angioectasias, que foram mostradas nas alterações vasculares do trato digestivo superior, elas promovem sangramentos de esôfago, estômago e duodeno,
e de colo muito menos do que o intestino delgado, responde por 20 a 55% dos sangramentos, seguido pelos tumores, doença de Crohn, doença celíaca, divertículo de Meckel, enteropatia pelo uso de anti-inflamatórios hormonais, mais raramente a lesão de diafragma, varizes, ectópicas nos pacientes portadores de hipertensão portal, enteropatia da hipertensão portal e também nas enterites lactínicas dos pacientes que já foram submetidos à radioterapia. As contraindicações, e aqui a gente tem uma contraindicação que é relativa à suspeita de obstrução intestinal. Durante muito tempo, a suspeita de obstrução intestinal é uma contraindicação absoluta, e hoje tem um dispositivo que é chamado de cápsula de patência. É uma cápsula biodegradável, ela tem o mesmo formato, a mesma característica da cápsula endoscópica habitual. O paciente ingere, dilute a cápsula de patência, e aí se analisa como essa cápsula foi eliminada. Por ter o material da cápsula ser totalmente biodegradável, uma vez que ela para em algum ponto de estenose, a face que está em contato com a estenose sofre uma degradação e ela não é eliminada da forma como ela foi deglutida. Se não tiver estenose, ela passa completamente íntegra. Então, se a cápsula passou íntegra, sinal de que o paciente consegue fazer exame de cápsula endoscópica. E quando ela não passa com integridade, a gente sabe que esse paciente tem uma estenose com a qual a cápsula não vai conseguir atravessar. E uma outra condição também são as enterotomografias e as enteroressonâncias. As enterotomografias são superiores nesse quesito, como um exame de triagem para afastar a possibilidade de quadros obstrutivos ou estenóticos que impeçam a progressão da cápsula. As estenoses, já bem definidas, ali realmente não tem dúvida, e nos quadros de fístula, também por motivos óbvios. O preparo é variável, tem alguns centros em que há realmente um preparo no paciente, com o uso, às vezes, até de soluções, de serenatas e tal. A tendência é não ter nenhum preparo maior específico, o paciente só faz um jejum de 12 horas, e ao chegar na clínica, ele deglute a cápsula com um pouco de água. Hoje, a maioria dos serviços, a conduta é nos pacientes que têm fatores de risco para gastroparesia importante, pacientes muito idosos, pacientes que têm diabetes mellitus descompensado e sintomas de gastroparesia. Você aguardar a progressão da cápsula, pede para o paciente ficar na clínica, em torno de 1 hora após o exame, você faz a identificação de onde a cápsula está. Então a cápsula já progrediu para o piloro, ótimo, o paciente pode ir para casa, ele volta dali a 8 ou 12 horas para tirar a cápsula, tirar o receptor de imagem. Se a cápsula não progrediu um tempo demasiadamente longo e a cápsula continua no estômago, a conduta é entrar para a endoscopia e passar a cápsula o mais distalmente no duodeno possível. Eu já tive um caso de cápsula endoscópica de 8 horas e às 8 horas a cápsula ficou no estômago. E aí peguei a cápsula e, com 8 horas não voltou para estudar o exame, era um exame só do estômago. A maior endoscopia que eu já vi, endoscopia de 8 horas. Incompleta, não chegou até a segunda opção. E aí teve que tirar a cápsula por endoscopia e no mês de endoscopia já passei uma nova cápsula pós-pilórica. Então esse é das grandes vantagens do mecanismo real-time de análise de função de cápsula. Para esses pacientes, eu acabo fazendo isso para todos. Eu olho em todos, mas a indicação é de fazer só em pacientes que têm uma gastroparesia documentada suspeitada. Mas é um exemplo que tem algumas limitações. Antes era um exame só feito em crianças a partir de 10 anos, então já tem liberação do conselho para uso em crianças a partir de 2 anos. Não existe nenhuma recomendação ou liberação para crianças com idade inferior a isso. A cápsula tem um tamanho de 2,5 cm, então não é um tamanho desprezível. Então a possibilidade de obstruções relacionadas à deglutição de um paciente com menos de 2 anos são consideráveis. Ela não interfere com dispositivos cardíacos, então se isso cair na prova para pacientes que têm marca-passo ou outras coisas, não tem nenhuma interferência.
não interfere com a gravidez, então não é contraindicação, é um exame feito sem sedação, então bem tranquilo de se fazer na gravidez também. E não tem também interferência com a ressonância, não tem nenhum material que tenha esse potencial magnético. A gravidez citada como contraindicação relativa, porque pelo risco de, se cápsula retida, necessidade de tratamento cirúrgico. Então é pesar em relação à indicação do procedimento, tá? Mas é considerada como contraindicação relativa. Ou seja, um exame que é como quase tudo na gravidez, se puder ser evitado para ser realizado após, ótimo; se não puder, em situação de emergência, pesar o risco-benefício, risco-benefício para o paciente. Os maiores limitantes são preparo ineficaz e tem uma série de exames incompletos, porque a paresia intestinal pode levar tempos de trânsito intestinal superiores aos tempos de potência de gravação das baterias. Quando tiver estenose de Delgado, o uso de enterotomo, enteroressonância, cápsula de patência é bem indicado. Além da retenção e do risco baixo, foram descritas também outras alterações como perfuração pela cápsula em processo inflamatório, doença inflamatória intestinal, e aspiração cápsula. A enteroscopia, desde 2001, que foi a primeira descrição de Hironori e Yamamoto, tem algumas modalidades diferentes de enteroscopia. Tem enteroscopia monobalão, enteroscopia duplo balão, enteroscopia em espiral, a push enteroscopia. Não é um método muito difundido, muito disponível, em todos os centros. Não tem um volume de exame que permita que seja difundido em todos os centros, principalmente no país nosso também. E tem um risco de complicações relacionadas à performance do exame, compressão de pâncreas, um risco de pancreatite, um risco de perfuração maior do que o habitual dos outros exames endoscópicos, risco de sangramento, pneumonia aspirativa. É um exame que frequentemente é feito em centro cirúrgico, paciente entubado. Às vezes o exame não é completado por uma via única, então começa-se o exame transoral e aí, chegando ao máximo da progressão, é tatuado o local, modifica-se o paciente de posição e começa o exame transanal, e aí tentando identificar o local que já foi alcançado no exame inicial. É um aparelho robusto, então causa um certo desconforto, massagem de orofaringe e tudo mais. Então a intubação orotraqueal, principalmente quando está lidando com o paciente de hemorragia digestiva, é algo que beneficia muito na prevenção de pneumonias aspirativas. Tem uma mortalidade de 0,5% e as contraindicações são mais contraindicações relacionadas às questões da endoscopia habitual. As indicações são relacionadas às duas situações: as contraindicações da cápsula, e 2, os achados da cápsula. Então, para ficar bem resumido, os pacientes que têm um exame de cápsula endoscópica que identificou algo que necessita de tratamento, a cápsula é um exame que só consegue fazer diagnóstico, não consegue fazer coleta histológica, não consegue fazer tratamento, esclerose e ressecção. Então, nesses pacientes que foi identificado algo que tem indicação de terapia, a enteroscopia é o exame de escolha, é o procedimento de escolha para a maioria desses pacientes. Para os pacientes que têm contraindicação à cápsula, então os pacientes que têm estenose, em que é possível o tratamento com dilatação da estenose por enteroscopia, está bem indicada a enteroscopia. E também nos pacientes que têm a indicação de CPRE, que já fizeram gastrectomias com reconstrução B2, reconstrução Y de Roux, bypass, em que a enteroscopia vai ser fundamental para alcançar a papila de forma retrógrada e fazer o tratamento adequado. Também é indicado em caso de colonoscopia incompleta. Pacientes que já tentaram colonoscopia e não conseguiram a completude da colonoscopia devido à tortuosidade ou alongamento do colo, a performance da enteroscopia possibilita completar o estudo da colonoscopia. Coleta de materiais de tumores para estudo anatomopatológico, remoção de corpos estranhos, como por exemplo no caso do balão, que
eventualmente tem uma perfuração espontânea e migrar, então o método de retirada dela através de enteroscopia. Também em caso de síndrome de uma absorção sem confirmação diagnóstica, a enteroscopia possibilita, como na doença celíaca, coletar material para estudo histopatológico. Aqui a gente vai falar sobre uma questão que é o sangramento gastrointestinal obscuro. O sangramento gastrointestinal obscuro, ele sempre foi um termo utilizado para definir a hemorragia digestiva em que a endoscopia e a colonoscopia eram negativos. E aí a tendência é a gente, com o uso de várias estratégias para estudo do intestino delgado, a gente abandonar o uso do sangramento gastrointestinal obscuro como o sangramento gastrointestinal que não tem endoscopia e colônia comum, normal. Então são 5 a 10% dos sangramentos digestivos. Os sangramentos do intestino médio são aqueles sangramentos que são distais à ampola de Vater e proximal à válvula iliocecal. Então, antes, o sangramento digestivo alto era acima do ângulo de Trates, tudo abaixo do ângulo de Trates era hemorragia digestiva baixa. Hoje, hemorragia digestiva alta é o sangramento que é proximal à ampola de Vater. Hemorragia digestiva média é o sangramento que vai dar do distal da ampola de Vater até a válvula iliocecal, e hemorragia digestiva baixa é tudo que está distal à válvula iliocecal. Então, aí a gente faz uma subdivisão em 2 categorias. O sangramento do intestino delgado é evidente, que são os pacientes que apresentam sinais clínicos, mas com a fonte identificada de sangramento do intestino delgado. Esse é o sangramento do intestino delgado evidente. O sangramento do intestino delgado potencial é o paciente que tem sinais de sangramento, endoscopia e colônia normais. Ou seja, o paciente que não fez o estudo, que era o antes categorizado como sangramento intestinal obscuro, ele é o paciente de sangramento de intestino delgado potencial. O termo sangramento gastrointestinal obscuro ele deve ser relevado ao paciente que tem um estudo de endoscopia alta e baixa e avaliação de delgado com cápsula ou enteroscopia e avaliação radiológica negativos. Então, esse sangramento gastrointestinal médio depende principalmente da idade do paciente na suspeição da etiologia. Não depende do gênero, não depende da etnia, mas a etiologia em relação à idade tem um impacto muito importante, porque as angiectasias, que são a causa mais comum de sangramento do intestino delgado, são mais comuns nos pacientes a partir dos 40 anos de idade. Então, os pacientes com menos de 40 anos, as causas comuns são a doença inflamatória intestinal, algumas malformações arteriovenosas, as lesões de Lafouat, neoplasias e vestíbulos de Meckel, síndromes polipoides. Enquanto os pacientes que têm mais de 40 anos, a angiectasia é uma causa disparada de sangramento. As lesões de Lafouat também, as neoplasias não podem ser esquecidas, e as lesões ulcerosas e as enteropatias relacionadas ao uso de anti-inflamatórios. Não dá para esquecer algumas outras causas que são raras e que algumas vezes nós diagnosticamos durante o exame de cápsula: a hemobilia, as fístulas arteriotéricas, a hemosulco pancreático, amiloidose e as síndromes que nós já comentamos, Osler-Rendo, Lou-Roux-Nevus, amiloidose. Todas essas causas são menos frequentes, mas podem estar presentes. Os exames radiológicos no estudo complementar do intestino delgado têm crescido em indicação. São exames não invasivos e cada vez possuem uma performance melhor em relação à aquisição de imagem. Os estudos com bário não devem ser realizados na avaliação de sangramento de intestino delgado, isso com forte recomendação e alto nível de evidência. Então, o exame paritado para a investigação do intestino delgado não tem indicação, não tem benefício para o paciente. Já a enterografia por tomografia, essa sim, principalmente em pacientes com suspeitas de sangramento do intestino delgado, com cápsula endoscópica negativa. E é um método preferível à ressonância, como para estudo de sangramento do intestino delgado. Sangramento comparado com a interressonância. Pode ser considerada a tomografia antes da cápsula endoscópica numa circunstância,
que são os pacientes que têm o diagnóstico de doença inflamatória estabelecida, radioterapia prévia, cirurgia anterior do intestino. Por quê? Pela maior suspeita de estenose desses pacientes. E em vigência do sangramento, você trabalhar primeiro com uma cápsula de patência, para depois programar uma nova cápsula, é uma perda de tempo que pode influenciar negativamente no tratamento da doença. Então, nesses casos, enterotomografia, se a enterotomografia não mostra nenhum sinal de estreitamento, estenose, obstrução, aí sim fazer a cápsula endoscópica como método de escolha para o diagnóstico do sangramento. Então, qual é o roteiro do diagnóstico, da hemorragia digestiva média? O primeiro passo é que esses pacientes, eles entram no roteiro como paciente de hemorragia de intestino médio potencial. Então, eles já fizeram endoscopia, eles já fizeram colônia e eles têm sinais clínicos. Primeiro passo, isso mudou do protocolo anterior, do protocolo de agora, que antes se dizia assim, a análise do primeiro exame era um exame confiável, e quando não era confiável você tinha que fazer a repetição. Agora tem que repetir. Repetir endoscopia digestiva alta para avaliação em casos de manifestações de sangramento alto, repetir colonoscopia para a segunda avaliação. Caso os exames de endoscopia e colonoscopia repetidos sejam normais novamente, o próximo passo aí é a avaliação do intestino delgado. A cápsula é o método que deve ser recomendado como primeira linha, salvo as limitações que nós já conversamos. Incluindo, quando tudo já foi feito, inclusive a repetição dos exames. Devido à baixa detecção de lesões do duodeno de jejum proximal com cápsula, a enteroscopia tipo PUSH deve ser realizada se lesões proximais são suspeitadas. A enteroscopia tipo PUSH pode ser realizada com o próprio aparelho de endoscopia ou com o aparelho de colonoscopia bariátrica, tentando a progressão o máximo possível até próximo do ângulo de trás. Enteroscopia profunda completa deve ser tentada se houver forte suspeita de lesão de intestino, com base na apresentação clínica ou na cápsula anormal. Então, se já teve um achado da cápsula, ou tem uma suspeição clínica forte, ou seja, um sangramento vultuoso intestinal, e você tem uma endoscopia e cólon normais, você pode dar acesso direto à enteroscopia profunda. Uma outra opção é a enteroscopia intraoperatória, que normalmente é realizada com uma enteroscopia tipo PUSH, então é uma combinação do tratamento cirúrgico com o tratamento endoscópico. Então, um acesso através da laparotomia guiando a progressão do aparelho. É um método que é altamente sensível, potencial terapêutico é efetivo, porém um procedimento extremamente invasivo. O uso deve ser limitado a cenários onde não pode fazer enteroscopia habitual, enteroscopia com duplo balão, enteroscopia monobalão, espiral. E em pacientes que têm cirurgias prévias com múltiplas aderências intestinais, é mais uma condição que pode ser aventada. A cápsula deve ser executada antes da enteroscopia profunda. Por quê? Porque aumenta o rendimento diagnóstico, o endoscopista já saber com o que ele está lidando, o que ele está buscando, já tem um diagnóstico da cápsula. E a cápsula, apesar de ela não ter um grande potencial de dizer a localização das lesões, a menos as lesões muito proximais, de duodeno, que dá para afirmar bem, ou as lesões muito distais, muito próximas da válvula ileocecal. Como é que funciona as localizações da cápsula? A cápsula, a gente divide o tempo de trânsito intercis. Então, não é o trajeto do delgado que é dividido, é o tempo. Se a cápsula progrediu rapidamente no terço proximal, e a tendência de ele ter uma mais rápida progressão no terço proximal, aquilo ali não quer dizer que aquele percurso é igual àquele percurso do mesmo tempo final. Então, a gente divide em intercis, é só para ter uma percepção de onde provavelmente está a lesão. Então, se a lesão se localiza nos dois primeiros tercis, a tendência é que o enteroscopista tente acessar essa lesão através de enteroscopia alta, transoral. Se a lesão está no tercio inferior, no último tercio, o acesso para o enteroscopista já é através da enteroscopia pelo acesso transanal. Então, essa é mais uma das ajudas que a cápsula consegue oferecer.
E em condições de sangramento agudo evidente, o paciente que está sangrando com manifestações clínicas evidentes de sangramento, a angiografia convencional deve ser realizada emergencialmente nos casos em que o paciente apresenta instabilidade hemodinâmica. Então, um paciente que está estável hemodinamicamente, mesmo com sangramento evidente, o exame inicial para ele é a cápsula endoscópica. Nos pacientes instáveis hemodinamicamente, a CT multifásica ela pode ser usada para identificar o local da hemorragia e guiar o manejo. Em pacientes com baixas taxas de sangramento, os exames como cintilografia ou arteriografia, eles têm potenciais diferentes de identificação de sangramento de acordo com o fluxo. A cintilografia ela tem uma sensibilidade maior, consegue perceber o sangramento de 0,1 ml por minuto, enquanto no caso da arteriografia isso aumenta para 0,3 a 0,5 ml por minuto. Então, nesses pacientes com baixas taxas de sangramento ou incerteza se eles estão sangrando ativamente, a cintilografia ela deve ser o exame realizado para ajudar na enteroscopia profunda, identificar o provável sítio. Ou a videocápsula não é realizada para orientar o momento da tomografia, quando a videocápsula endoscópica não pode ser realizada para orientar o momento da angiografia. Anjo não deve ser realizado com teste diagnóstico em pacientes sem sangramento evidente, ou se não tem manifestações clínicas, pacientes que estão sendo investigados por hemorragia digestiva obscura. A angiografia não é um exame que deve ser realizado. Por quê? Porque ela não tem um potencial de identificar esses sangramentos de muito baixo fluxo. Em pacientes jovens com sangramento evidente em curso, exames de cápsula e enterografia normais devem ser avaliados para hipótese de vesícula de Meckel sangrante. E um dos exames que ajuda na investigação do vesícula de Meckel também são a enterotomografia. O tratamento. Depois da investigação apropriada e não é encontrada nenhuma fonte de sangramento, o paciente deve ser manejado clinicamente. Se o sangramento persiste, aí o paciente volta para o início do roteiro diagnóstico. E o início do roteiro diagnóstico quer dizer cápsula endoscópica? Não, o início do roteiro diagnóstico é endoscopia digestiva alta, colonoscopia, repetir endoscopia, repetir colonoscopia, e aí sim ele pode ser submetido a novo exame de cápsula endoscópica. Ele volta para o começo do protocolo do organograma totalmente. Pode ficar tranquilo, está vindo bastante informação, mas no final vai vir um organograma que vai clarear isso um pouquinho mais depois. Anticoagulação e antiagregação plaquetária é exatamente o que o Dr. Luiz Filho falou ontem em relação à hemorragia digestiva alta. Isso vale da mesma forma, interromper anticoagulação e antiagregação, voltar da mesma forma, tudo certinho. Enteroscopia intraoperatória deve estar disponível no momento do procedimento cirúrgico. Então, porque isso fornece uma ajuda muito grande em relação à localização do sangramento para o cirurgião. Não vai fazer enterectomia total. Então, o que ajuda na localização é o endoscopista conseguir marcar, guiado pela cirurgia. Então, a enteroscopia tipo push é muito utilizada nesses casos. E identificar até para transiluminação. Nesse momento não é preciso estar sob visão direta do cirurgião, não é preciso tatuar a lesão, porque essa lesão vai ser ressecada cirurgicamente. E é muito importante em relação a qualquer terapia que é utilizada, por exemplo, a enteroscopia, tem uma angiectasia que estava sangrando, a conduta sempre é fazer a cauterização adequada pela enteroscopia e tatuar a lesão, porque são lesões que recidivam o sangramento com uma certa frequência e muitas vezes a recidiva do sangramento pode ser com instabilidade hemodinâmica, necessidade de tratamento cirúrgico imediato, e o cirurgião já tem um guia de onde está uma lesão sangrante. Não, eu acho, eu não vejo como melhor do que fazer um acesso, até mesmo um acesso transoral guiado pelo cirurgião. Eu acho que é fazer mais um acesso, só se não for possível
uma boa progressão com auxílio do cirurgião manipulando a alça, porque facilita muito ter alguém no campo cirúrgico manipulando, levando o aparelho, sanfonando o intestino delgado no aparelho. Facilita muito a progressão. Mas todas essas alternativas, inclusive fazer uma interotomia, abrir o intestino delgado e progredir, tudo isso são medidas possíveis. Né? Acessar através do apêndice eu realmente nunca vi esse acesso. Não tem. Não. E esse aqui é o organograma. Eu trouxe dois organogramas, porque eles têm uma importância, cada um deles, que se sobrepõe. É o da Sociedade Americana de Gastroenterologia e também da SGE. Esse é no caso de suspeitas de sangramento no intestino médio, então caso de intestino médio, sangramento do intestino médio potencial, definir se ele é oculto ou manifesto. Se ele é oculto ou manifesto, a conduta é repetir endoscopia, tá? E repetir os exames endoscópicos, né? Repetir endoscopia e repetir a análise de colonoscopia. Se é positivo, você trata de acordo com o achado. Teve sangramento digestivo alto, sangramento digestivo baixo, você tem que tratar o paciente. Se não, proceder à avaliação do intestino delgado. E aí, como vai ser feita essa avaliação? Se ele não tem obstrução intestinal, cápsula endoscópica. Se ele tem obstrução possível, ou interotomografia, ou interorressonância. Quando a cápsula endoscópica é negativa, ele pode ser submetido a interotomografia preferencialmente, se não a interorressonância. Se ele já fez a interotomografia porque tinha suspeita de obstrução e não vem nenhum quadro obstrutivo, ele deve ser submetido à cápsula endoscópica. Se depois da avaliação com radiológica e cápsula endoscópica negativo, não tem nenhum achado, aí o paciente pode ser considerado para enteroscopia e análise de possibilidade de vestíbulo de Meckel, em caso de sangramento contínuo, instabilidade, enteroscopia intraoperatória, tá? E se tudo isso é negativo, ele pode ser um paciente para observação. Se o sangramento volta a acontecer, aí que ele volta de novo para o começo do guideline. Nos casos de sangramento subagudo do intestino delgado, aquele paciente que tem sangramentos de repetição, não são sangramentos que causam manifestação importante, instabilidade hemodinâmica grave, esse paciente deve ser estabilizado. Uma vez estabilizado, considerar a possibilidade de cápsula endoscópica, tá? Ou enterotomografia, mesmo critério. Suspeita de obstrução, enterotomografia, depois suspeita, o exame de escolha é cápsula endoscópica. Se a cápsula positiva, proceder à enteroscopia, seja com duplo balão, com monobalão, para tratar de acordo com o achado que foi feito. Se a cápsula é negativa, aí tem que considerar se o paciente está sangrando ativamente, angiografia, e se for um caso de instabilidade hemodinâmica, aí é para cirurgia e enteroscopia de intraoperatória. Esse é o protocolo da SGE. Ficou bem pequeno ainda, mas eu vou ler para vocês aqui, só para depois eu passo esse slide no grupo do WhatsApp para todo mundo poder ver melhor. Em caso de suspeita de sangramento gastrointestinal médio, seja ele evidente, seja oculto, repetir os exames de endoscopia. Se possível, fazer a push-enteroscopia, ou seja, progredir o máximo possível para investigar o duodeno distal, o jejum proximal. Ou a colonoscopia com uma suspeita de foco intestinal baixo. Também negativo, os exames repetitivos, aí vão para a avaliação do intestino delgado. O paciente está estável ou está instável hemodinamicamente? Se ele está instável hemodinamicamente, ele é um paciente que, na maioria das vezes, não vai tolerar exames como enteroscopia, exame de longa duração, não vai aguardar fazer uma cápsula para fazer uma leitura da cápsula 8 horas depois.
para depois tomar uma atitude. Esse é um paciente que está instável medicamente. Ele é o paciente que deve ir para procedimentos radiológicos, a cintilografia com massa marcada ou a angiotomografia pós-estabilização para guiar a angiografia. Então, a cintilografia e a angiotensina eles ajudam a guiar a angiografia. Ou há situações em que você pode ir direto para a angiografia. Tudo isso está no mesmo ponto do protocolo. Então, está instável, você pode fazer se for disponível e fácil, cintilografia com massa marcada e angio-TC para guiar a angiografia ou ir direto para a angiografia. Se ele está estável hemodinamicamente, ele deve ser submetido a cápsula endoscópica de acordo com os achados